Voz da Comunidade. Bom, gente, o programa de hoje, dia 1º de abril, é um programa especial para lembrar de 62 anos do golpe militar no Brasil. Uma ditadura violenta que representou um atraso na vida da classe trabalhadora e, portanto, é um dia de protesto. Nós vamos conversar aqui agora, na Voz da Comunidade, com uma professora aposentada da Rede Municipal de Educação de Belo Horizonte, Heloísa Greco, mais conhecida pelos amigos como Bisoca, que é uma ativista da causa dos direitos humanos e da luta por anistia e da luta por reparação. Bisoca, muito obrigada por atender ao nosso chamado. Bom dia a todos, todas e todos. Fortes saudações antifascistas e anticapitalistas para todos que estão nos ouvindo. Para mim é uma honra participar de um programa, a Voz da Comunidade. Como você disse, eu sou professora aposentada da Rede Municipal e estou lutando nessa frente que é ao mesmo tempo tão importante, tão espezinhada, que é a luta pelos direitos humanos há mais de 50 anos. Eu fui praticamente socializada durante a ditadura militar. Quando veio o golpe, em 1964, eu tinha de 12 para 13 anos. Quando o último general saiu do poder, em 1985, eu tinha 33 para 34 anos. Como você disse, 21 anos de ditadura sangrenta, ninguém escapa incólume, muito menos uma sociedade como a nossa, que, além de tudo, tem no prontuário mais de 400 anos de escravidão e 526 anos de opressão sobre os povos indígenas, que só existem hoje porque resistem. E aí, gente, nós vamos conversar, já estou me adiantando algumas coisas, mas nós vamos lembrar que o terrível legado da ditadura ainda está estranhado no chamado Estado Democrático de Direito. Está muito arraigado nas entranhas desse Estado que nos oprime até hoje. Comecei minha militância no movimento estudantil em 1970, mas a centralidade exatamente no ano de 1970, no curso de História da Universidade Federal de Minas Gerais, na saudosa Rua Carangola. Mas a centralidade da minha militância nos anos 1970 foi no movimento feminino pela anistia, no Comitê Brasileiro pela Anistia. Eu militei também nos jornais de imprensa alternativa. Eu tive a oportunidade, o privilégio de participar das grandes greves que aconteceram em 78, 79, 80, 81, greve de trabalhadores e trabalhadoras de ensino, junto com várias outras categorias. Tenho militado pelos direitos humanos durante a ditadura e depois da ditadura, tenho militado também contra a ditadura durante a ditadura e depois da ditadura, porque esse terrível legado, a gente ainda tem que saber com ele, é um longo caminho a percorrer. Quando o último general saiu do poder, todos nós sabemos, tem uma transição política que alguns muito rapidamente chamam de redemocratização, que não foi um pacto sem ruptura. E todo o legado da ditadura, sobretudo aquele desrespeito ao terrorismo de Estado, está nos cercar por todos os lados até hoje. Tem mais uma coisa que eu devo dizer, que faz parte do meu repertório, digamos assim, da minha trajetória. Eu tenho a responsabilidade, a alegria e a honra de ser filha de Dona Helena Greco, que é das grandes referências nessa luta contra a ditadura, nas lutas contra todas as formas de opressão. A Dona Helena foi vereadora na época de um processo bastante duro, foi reconhecida por todo o movimento como parte de uma das lutadoras e defensoras daqueles que eram perseguidos pela ditadura militar. Bisoca, você faz parte de um instituto que leva o nome da sua mãe, Instituto Helena Greco, faz parte do Conselho do Memorial de Direitos Humanos. Na sua trajetória, o que você diz que é a nossa tarefa principal hoje, no que diz respeito a esse debate de todo o histórico da ditadura militar no Brasil? Hoje, um dia de protesto para denunciar, mas também para exigir. Exigir o quê? Vou falar um pouco mais da Dona Helena Greco, que ela foi, sobretudo, uma militante pelos direitos humanos, que entendia, como a gente também entende, a luta pelos direitos humanos como uma luta contra-hegemônica, portanto, uma luta contra o sistema, como a gente gosta até de parafrasear o Chico Mendes, que diz que luta ambiental sem luta de classes é jardinagem. A gente diz, referenciando a Dona Helena Greco, que luta pelos direitos humanos sem luta de classes pode ser uma coisa enaltecedora, mas não passa de autoajuda. Então, essa questão tem que estar sempre presente. Ela, então, teve a militância principal dela na luta contra a ditadura e depois veio a ser vereadora exatamente por conta de toda essa trajetória de luta dela. O Instituto Helena Greco de Direitos Humanos e Cidadania, ele foi construído a partir de 2003 por vários militantes dos direitos humanos, movimentos sociais, ex-presos políticos, familiares de mortos desaparecidos, e a proposta é exatamente
exatamente essa também, resgatar a luta contra a ditadura e a reatualização dessa luta, que é a luta contra o terrorismo de Estado e do capital. Faço parte da Comissão Independente do Memorial Ocupado, exatamente enquanto militante do Instituto Helena Greco de Direitos Humanos e Cidadania. Você está falando hoje o que é importante a gente exigir, é mais do que reivindicar. Qual que é a nossa exigência? São as mesmas que a gente colocou durante a ditadura. Todos aqueles princípios programáticos do movimento feminino pela anistia, do Comitê Brasileiro pela anistia, dos presos políticos, dos familiares, eles continuam valendo. Por exemplo, o aparato repressivo não foi desmontado. Então é importante que ele seja desmontado, ele tem se mostrado de dificílimo desmonte. Ao contrário, ele tem sido incrementado. Não é à toa, por exemplo, que o Brasil tem a polícia militar mais letal do planeta, não é uma das mais letais, não, a mais letal do planeta. O Brasil é o país também do encarceramento em massa, que tem a terceira população carcerária feminina e masculina do mundo. Pratica guerra generalizada contra os pobres. A gente vê que a periodicidade das chacinas perpetradas pela PM, pelo Estado brasileiro, portanto, é assustadora. Basta lembrar, vou lembrar só de uma, porque se eu fosse fazer uma lista, é um inventário que eu ia levar meia hora para fazer aqui. Mas vamos lembrar de 28 de outubro do ano passado, aquela chacina horrorosa que aconteceu no complexo da Penha do Alemão, e que foi celebrada pelo fascista, Cláudio Castro, e pela mídia corporativa toda. E foram 130 mortos, em condições assim terríveis, de execução sumária e também de tortura. A questão do desmantelamento do aparato repressivo é uma questão que a gente tem que continuar insistindo, e é uma luta estrutural, é uma luta contra o sistema final. Outra questão, o esclarecimento circunstanciado das mortes e desaparecimentos políticos da ditadura, isso aí também não foi resolvido. Os familiares continuam sem ter o direito ancestral, que alguns dizem sagrado, que é de enterrar seus entes queridos. A sociedade também não teve direito a essa verdade histórica. É importante que aconteça. Outra questão, a abertura dos arquivos da ditadura, dos arquivos de repressão. Isso também não aconteceu. Uma parte foi aberta, mas a grande parte continua sob sigilo. Nós sabemos que esse sigilo só favorece os algozes. A própria responsabilização daqueles que perpetraram crimes contra a humanidade durante a ditadura, os agentes da repressão que sequestraram, prenderam, estupraram, torturaram, escortejaram, ocultaram os corpos dos nossos companheiros e companheiras que tombaram na luta contra a ditadura, não houve responsabilização deles, como também não houve a responsabilização dos empresários, banqueiros, latifundiários, empreiteiros, donos do veículo da mídia corporativa, eles também que não só participaram diretamente da repressão, mas conceberam a ditadura, porque afinal de contas a ditadura tem um caráter de classe. Ela veio para poder implementar o projeto máximo da burguesia, que é a tal conservação, que alguns chamam de modernização conservadora do capitalismo, eu prefiro chamar de modernização fascista do capitalismo. E é por causa de tudo isso, inclusive, que o neoliberalismo, o totalitarismo de mercado, o necroliberalismo tem se implantado com tanta eficiência aqui no Brasil hoje. Essa é a nossa luta. E o que acontece hoje é uma repaginação da doutrina de segurança nacional, que é o arcabouço ideológico da ditadura militar, aquela que inventou que existem inimigos internos, que eles precisam ser eliminados, e enfrentou também a questão das fronteiras ideológicas, quer dizer, não existiam fronteiras territoriais, as fronteiras seriam ideológicas, e esses inimigos que ameaçassem o binômio, que é o lema da ditadura, desenvolvimento e segurança, deveriam ser exterminados. Isso é repaginado hoje. A questão do anticomunismo permanece isso há muito tempo. Você sabe que o próprio DOPS é de 1927, de lá para cá esses inimigos permanecem, mas hoje está muito presente aí. Como está presente também essa questão das fronteiras ideológicas. A gente está vendo que o imperialismo estadunidense tem feito pelo mundo afora, tem invadido países em todos os hemisférios em busca desse inimigo para eliminá-lo, e nesse caso em nome do que eles fabricaram, que é o tal de narcoterrorismo. Então isso tudo está junto. Isso aí nos leva a afirmar também, é bom que a gente desmistifique isso, que a luta contra a ditadura não é uma luta do passado, é uma luta presente, porque o próprio fascismo, o processo de fascistização que está a nos cercar por todos os lados, ele é tributário exatamente dos 21 longos anos de ditadura, dos 41 longos anos de transição pactuada e sem ruptura que a gente está vivendo.
É isso que você perguntou? Acho que sim, né? Eu até me excedi um pouquinho. A gente agradece muito a sua participação e permanecemos sempre na luta. Um abraço para você. Um beijo, abraço para todo mundo, juntos na luta. E hoje todo mundo, às 5 horas da tarde, no Memorial de Direitos Humanos Ocupados, que a gente vai repudiar os 61 anos do golpe militar e celebrar um ano de ocupação do memorial, que é uma vitória bastante significativa. Então, um abraço para todas, todos e todos, juntos na luta. Um abraço, Bisoto.